pessoalmente, não acho que o Trump iria invadir o Brasil para tirar o Lula de Brasília, né? Acho que são situações bem diferentes do Brasil e da Venezuela. Inclusive, a Venezuela tem, se não a maior, uma das maiores reservas de petróleo do mundo, certo? É, Então, e é um estado bastante menos organizado nos últimos sim. tempos do que o Brasil, né? Então, eu não acho propriamente que o Trump vai atacar o Rio de Janeiro, os morros do Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Mas sem dúvida nenhuma, mas tem todo esse jogo, né? Nacionalismo. É interessante porque em 22 os patriotas eram os bolsonaristas. Agora os patriotas viraram os petistas, né? E há uma anedota que ninguém sabe exatamente de onde surgiu, mas deve ter um autor, talvez, que é: o patriotismo é o último refúgio dos canalhas, né? Então, assim, eu sempre desconfio de quem fala muito de soberania. E no caso do Brasil, de fato, é um problema, né? Porque o Estado brasileiro, a soberania é compreendida como o soberano é aquele que detém o monopólio legítimo da violência no território Uhum. físico específico sobre o qual ele é soberano. Aqui não tem muito isso, né? Inclusive o Estado, às vezes, até trabalha contra o cidadão. Ele parece operar de costas para o cidadão. Então, mas, sem dúvida nenhuma, é uma moeda que cola. Muita gente cola nisso, né? E eu imagino até às vezes que um dia, num desses arroubos de patriotismo, alguém vai dizer: o PCC é nosso! Se é que já não disseram. Provavelmente. Pondé, aproveitando esse assunto, a gente está aqui com 4 anos de Market Makers, a gente começou nossa jornada aqui de podcasts no Market Makers, a gente já fazia isso em outra casa já desde 2019, mas essas conversas mais profundas sobre o Brasil já há um bom tempo, e no meio de uma dessas conversas no assunto política, eu cheguei à conclusão pro entrevistado, falei assim, cara, como a nossa discussão sobre Brasil piorou nos últimos 4 anos. Porque em 2022, embora o cenário eleitoral estivesse tão polarizado quanto hoje, mas ainda assim a gente conseguia discutir ideias sobre o Brasil. E hoje o que a gente percebe acompanhando o noticiário, até ontem a gente fazendo nossa live, a gente está gravando no dia seguinte de uma live, que a gente falou, olha, a única certeza que a gente tem é que vai acontecer algum escândalo que vai vir de Brasília, a gente só não sabe quando, nem com quem e nem que dia vai sair, mas tá todo mundo assim à espera de mais alguma polêmica aí envolvendo. E aí, assim, a gente não consegue discutir ideias sobre o Brasil, não consegue discutir de maneira mais aprofundada o país. Você, como um estudioso das pessoas e acompanhando isso tudo, você sente também um pouco dessa pobreza? O Brasil, de fato, ele piorou em termos de discussão sobre os nossos problemas nos últimos anos? Olha, eu acho que dá para dizer isso, sim. Nos últimos 4 anos, inclusive, pelo menos até agora, a gente não vê na discussão nenhum grande projeto de coisa nenhuma, apesar que muitas vezes o projeto é pura retórica, o cara assume e vai pro saco, Uhum. né? Mas aparentemente nem esse esforço, pelo menos até agora, apareceu. A preocupação é se encontrar quais são grandes marcadores que podem gerar voto, como soberania, insegurança pública, né? Segurança pública é o termo. Mas se eu olhar um pouco mais distante, eu diria assim, a última grande coisa que aconteceu no Brasil em termos de inserção de um governo ou do Estado na sociedade, desde quando, digamos, 1980 eu tinha 20 anos, grosso modo, então, foi o Plano Real. O Plano Real do Fernando Henrique Cardoso e seu Uhum. time, né, que encerrou uma página que eu entendo que nenhum de vocês dois conheceu, ou se conheceu era muito pequeno, que é um Brasil que os mais jovens não têm ideia que existia. Era um Brasil que a moeda não valia nada, em que você tinha que estocar, se pudesse, comida por causa do preço, não porque ia acabar, mas por causa do preço, né? Se tivesse criança pequena, estocar fralda, né? E tinha aquela história do overnight, não sei o quê, que eram aquelas aplicações que quem podia fazia para resguardar o dinheiro.
Então teve uma época que foi quase dolarizada a economia, alguns defendiam. Teve a época da URV, que era uma espécie de moeda que não era moeda, né? E o Plano Real, ele de fato mudou o país, porque ele encerrou o capítulo de uma inflação que veio da ditadura, né? Tem gente que acha a ditadura o máximo, bobagem. Inclusive nesse terreno, teve um milagre dos anos 70, mas enterrou a gente. Mas, então, o Plano Real e a eliminação em grande parte da inflação mudou muito o país, no sentido positivo. É que quem nasceu depois, era muito pequeno, não tem noção de comparação. Como você tem uma moeda que performa, pelo menos de forma decente, no dia a dia, como isso faz diferença. Sim. Quando você vive num país em que a sua moeda... E primeiro que cada hora troca moeda. Quando o Collor subiu, ele tirou o dinheiro de todo mundo, um monte de gente morreu, se matou, perdeu o patrimônio inteiro porque ele botou em prática um tal plano louco e arrancou. Isso foi em 89, 90, alguma coisa por aí, né? Então, acho que tem esse aspecto. De lá para cá, o governo Lula, pegou um estado rico, que o Fernando Henrique armou o estado para arrecadar imposto. Então, agora teve a Bolsa Família, que começou um pouco antes com outro nome, mas que o Lula distribuiu dinheiro, e não tenho dúvida que gente que está comendo lixo, a Bolsa Família pode ajudar pessoas que comem lixo, e tem toda uma outra discussão associada. Agora, de lá para cá, de fato, a impressão que dá é que tem ocorrido uma certa degradação das instituições no país. E quando você fala, a gente não sabe de onde vem o próximo escândalo, eu acho que está vinculado a essa sensação de que há uma degradação das instituições, de vários poderes. E não só no âmbito do Estado enquanto tal, mas também o risco de degradação no próprio mercado, na própria credibilidade de certas forças de mercado, né? Uma sensação de que vale tudo, que aliás é o nome de uma novela que fazia muito sucesso, né? Acho que teve um remake dela, sim, se não me engano, né? Vale tudo, a gente tem a sensação que no Brasil essa sensação de que vale tudo, ela tem piorado, né? Agora, você sabe, né? Pode ter outros escândalos, mas, por exemplo, o escândalo do Banco Master, que foi o último blockbuster da história, você vê que ele passou no sentido de, por exemplo, no primeiro momento envolvia questões relacionadas a dois ministros do STF, depois ninguém mais falou disso, aí depois isso correu para alguns políticos, deu a última parada num político do PT, né? Mas em Brasília as coisas se acomodam, né? Os poderes convergem um para o outro, destruindo freios e contrapesos. A corrupção no Brasil me parece a própria dinâmica estrutural de como funcionam as coisas. Como se tirasse a corrupção, para tudo, sabe? Nada ia andar de alguma forma ou ia haver uma queda significativa na operação. Mas eu acho que do ponto de vista da eleição enquanto tal, parece que a coisa vai piorando cada vez mais, né? E muitas pessoas se radicalizando, perdendo amigos, como aconteceu com muita gente, né? Perde amigos para o grupo A ou para o grupo menos A, tanto faz. E tem uma coisa que a polarização faz em redes sociais, é deixar você burro mesmo. Porque você tem um empobrecimento semântico, como se fala em filosofia. As palavras, elas ficam com um significado reduzido. Tem pouca nuance. Rede social trabalha com pouca nuance. Então, quando você entra nesse tipo de discussão, tudo é muito quadrado, a palavra tem um peso literal, sabe? E isso dificulta, de fato, a possibilidade de você fazer algumas discussões. E vamos ver quando começar a campanha, logo logo, né? Qual vai ser o nível de circo. Eu posso... nessa questão das redes sociais, eu senti isso na pele quando, no intervalo de 2 ou 3 meses, eu trouxe aqui na bancada, né? Um foi virtual, né? Porque não está no Brasil, mas foi o José Dirceu e depois o Eduardo Bolsonaro. Então,
perdi alguns amigos quando trouxe o Jair Dirceu, perdi outros amigos quando trouxe o Eduardo. Provavelmente nenhum deles assistiu ao podcast. Pior é que alguns assistiram, tiveram os que me xingaram, assistiram e gostaram, né? Mas tenho essa primeira reação verborrágica do como você vai ouvir esse cara que... Não dê palco pra ele. Você tá dando palco pra um bandido, pra um... Enfim, mas... É que no final do dia a gente busca muito essa troca de ideia, inclusive com quem a gente não concorda. Assim, por ser um canal que conversa com o mercado financeiro, a gente está muito mais ligado às ideias liberais, que se confundem ou se conectam mais com ideias de direita. Mas nem por isso a gente teve um papo muito bom, por exemplo, com o Aldo Rebelo, aqui, que eu até brinquei com ele no começo, que um cara que foi 40 anos do Partido Comunista do Brasil está fazendo um podcast de mercado. E... Bom, é um cara com uma cabeça muito boa, falando de Brasil, né? Falou muito da região norte, né? O quanto a gente... Ele é lagoano, não? Ele é lagoano. E ele tinha feito uma expedição de 40 dias? Não. 4 meses pela Amazônia, então enfim, trouxe de lá um... Ele avançou muito, né, Aldo Rebelo, ao longo da carreira dele. Né? Eu digo, avançou em termos de ideias, de análise do país. Um ouvinte que eu não vou revelar, ele falou assim, finalmente você trouxe o esquerda raiz, que realmente foi lá pro mato, ver tudo, não fica só na Vila Madalena, aquela coisa meio... Esquerda caviar. Esquerda caviar. Desculpa, não, imagina, eu acho que a pergunta tinha muito a ver com algo que o Pondé falou na resposta há pouco, que é essa sensação que a gente tem e que nos incomoda no outro, mas talvez devesse nos incomodar na gente, de que a gente tá ficando mais burro. De que é muito difícil concatenar raciocínios complexos. Então, quando você vai para rede social, você tem que escrever o seu raciocínio em meia dúzia de palavras, porque se você escrever em 2 dúzias, ninguém mais lê. Você tem que simplificar o que você está dizendo nas palavras X, porque senão o algoritmo não vai entregar o que você está escrevendo. Isso tem tornado a gente mais burro, porque por mais que a gente tente, eu sou jornalista de formação, então acho que eu sempre tive esse dever de simplificar as coisas. Tem coisas que são complexas por natureza, por definição, não dá para simplificar. Você acha que o que a gente faz com isso? Olha, acho que não tem muita saída dessa situação, dadas as condições de temperatura e pressão que a gente vive, né? As redes sociais, elas... Antes, quem normalmente participava e se interessava por política, fora os políticos profissionais, eram jornalistas, filósofos, historiadores, sociólogos, ou seja, digamos, de alguma forma, profissionais envolvidos com esse tipo de assunto. Quem lia jornal, quanta gente lia ou lê jornal? Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente. Gente que diz te amar, mas te puxa de volta pro mesmo lugar de merda de sempre. E isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam pra baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.